3 problemas, porque o problema 3, especificamente, é mais trabalhoso e mais interessante do que os outros, do que a média dos problemas que eu fiz essa semana. Então, ele sabia que ele ia gastar mais tempo de trabalho de vocês, de reflexão. Os 2 primeiros problemas são mais rápidos, eu quis deixar mais tempo para vocês trabalharem no problema 3. É um problema que não envolve nenhuma técnica muito sofisticada, mas que dá um certo trabalho, tem vários passos, e é um problema particularmente interessante que ele mistura geometria e aritmética de um jeito não trivial. E a resposta é, até certo ponto, um pouco surpreendente também, né? A gente vai gastar um tempo razoável discutindo o problema 3, mas primeiro vamos discutir os 2 primeiros, né? O que diz o problema 1? O problema 1 é da sequência, não é? Sequência. Isso. A, M mais N. Mais meio, né? A de 2M mais A de 2M. Isso vale para quaisquer mn naturais, tais que m é maior ou igual a n, porque tem esse m menos n, né? E A1 igual a 1. O negócio é achar A 1995, a gente de fato vai achar todos os AN. Vamos achar uma fórmula para o termo geral da sequência AN. Então, o que a gente pode fazer é experimentar com valores pequenos de N. Então, esses são os 2 primeiros problemas. São problemas em que ajuda a gente entender o que acontece com valores pequenos de N para tentar fazer uma conjectura geral, né? Depois tentar provar a conjectura de algum jeito. Aqui, uma coisa mais simples que a gente pode fazer é tentar fazer m igual a n igual a 0. E aí a gente vai ter que A0 mais A0 é meio de A0 mais A0, que é A0. Então, A0 mais A0 é A0, portanto, A0 é 0, né? 2A0 é A0, então A0 tem que ser 0. Muito bem. Começa com A0 igual a 0. A1 é 1. Vamos ver se a gente consegue descobrir o A2, por exemplo. Vou fazer m igual a n igual a 1. Vai ter que o A2 mais A0 é meio de A2 mais A2. Não, aí a gente não vai descobrir nada, né? Parece que A2 igual a 2, A0 é 0, isso aqui é uma... Bom, é verdade, mas é uma tautologia, não descobrimos nada novo. Se a gente fizer m igual a 1, n igual a 0, bom, A1 a gente já sabe que não vai... Vamos sim, olha só. Se a gente fizer m igual a 1 e n igual a 0, a gente vai ter que A1 mais A1 é meio de A2 mais A0, ou seja, meio de A2. Então, meio de A2 é 2A1, só que A1 é 1, né? Então, daqui segue que A2 é 4. Esse aqui é 2A1, portanto é 2, meio de A2 é 2, então A2 é 4. Em geral, se a gente olha o que aconteceu aqui, se você fizer n igual a 0, o m qualquer, né? Você vai ter que AM mais AM, quer dizer, 2AM, né? É meio de A2M mais A0.
e A0 é 0, né? Portanto, o A2M é sempre igual a 4AM. É um fato geral que vai ajudar a gente. Né? Mas vamos tentar achar o A3. O A3 a gente pode tentar com o M igual a 2 e N igual a 1, né, para fazer aparecer o 3. A3 mais A1 é meio de A4 mais A2. Quem que é A4? A4 é 4A2. Por causa desse fato geral. É 16. Então, A3 mais 1, né? Porque A1 é 1, é meio de 16 mais 4. Ou seja, é 10 e, portanto, A3 é 9. Aí, olha, A0 é 0, A1 é 1, A2 é 4, A3 é 9, A4 é 16. A gente começa a desconfiar de que está com cara de que a N é N ao quadrado para todo. O que é compatível com esse fato aqui, né? Se a N é N ao quadrado, a 2M é 2M ao quadrado, que é 4M ao quadrado, é 4AM. Então, esse fato geral aqui é compatível com essa conjectura. Como é que a gente prova isso? Bom, a gente pode tentar provar por indução. Se for verdade para todo M até um certo ponto, vai ser verdade para o próximo M, por indução em alguma coisa, né? De fato, essa identidade ajuda, né? Quer dizer, se for verdade para M, vai ser verdade para 2M, né? Se a M for M ao quadrado, então a 2M é 4AM, vai ser 4M ao quadrado, que é 2M ao quadrado. Se for verdade para M, vai ser verdade para 2M. Como é que a gente faz para... o que a gente pode dizer para M mais 1? Então, se M for... vai ter uma diferença do caso par para o caso ímpar. A gente pode tentar provar a conjectura por indução. Suponha que a conjectura... Então, vou usar uma coisa tipo princípio indução, talvez indução forte, né? Seja verdadeira para todo... Mas eu vou fazer por exemplo, eu vou fazer para todo M menor ou igual a 2K. Eu vou até 2, até 4, até 6, etc. Né? Então, agora eu vou provar que ela vai ser verdade para 2K mais 1 e para 2K mais 2. Se eu provar isso, acabou a indução. Tá? Indução, em vez de passar de K para K mais 1, eu vou provar para todo mundo até 2K. Então, no próximo passo, eu vou provar para todo mundo até 2K mais 2. Quer dizer, eu vou ter que provar para 2K mais 1 e para 2K mais 2. Tá? É mais fácil provar para o 2K mais 2. Né? Em particular, vale para o K mais 1, onde K é um inteiro maior ou igual a 1. Né? Para K igual a 1 é verdade. Né? Verdade, A0 é 0, A1 é 1, A2 é 4. Para K igual a 1 é verdade. Bom, para K igual a 2 é verdade também, já checou, mas tudo bem. Então, se vale para todo M menor ou igual a 2K, né, como K é maior ou igual a 1, então o K mais 1 é menor ou igual a 2K. Como vale para todo mundo menor ou igual a 2K, em particular vale para K mais 1. Ou seja, o AK mais 1 vai ser K mais 1 ao quadrado. E, portanto, o A2K mais 2, que é A2K mais 1, é 2K mais 1 ao quadrado. Né? Então, é verdade, né? Que a gente viu que se vale para M, então vale para 2M. Né? Um fato geral.
Então dá para passar do K mais 1 diretamente para o 2K mais 2. E o problema é ver se ela vale para o 2K mais 1. 2K mais 1. Então, para ver que isso vale para o 2K mais 1, a gente vai fazer M igual a 2K, N igual a 1. Isso aqui é o 2K mais 2 ao quadrado. Tá. Bom, M igual a 2K, N igual a 1, está dizendo o quê? Que o A2K mais 1 mais A2K menos 1 é meio de A4K mais A2. Agora, quem que é A4K? A4K é 4A2K. Né? Porque A2M é 4AM sempre. E A2 é 4. Então, A4K mais 4, que é A4K mais A2, Não, peraí. Será que eu estou falando? Não, A2K mais 1 aqui. A2K mais 1 mais A2K menos 1. A2K menos 1, eu sei quem que é. 2K menos 1 é menor ou igual a 2K. Conjectura vale até o 2K. Então, A2K menos 1 é 2K menos 1 ao quadrado. Isso aqui é meio de 4A2K mais 4. Isso é 2A2K mais 2. E a 2K, quando o negócio, por hipótese de indução, vale até o 2K, então isso é 2 vezes 2K ao quadrado mais 2, ou seja, isso é 8K2 mais 2. Tem alguma coisa esquisita? Onde que a gente errou conta aqui? Deixa eu ver. Meio de... não errei conta nenhuma, não. Tá certo, porque eu tenho 2K mais 1 ao quadrado. Isso aqui é 8K2 mais 2. Então, A2K mais 1, mais 4K2 menos 4K mais 1 é 8K2 mais 2, portanto, A2K mais 1 é 4K2 mais 4K mais 1. Isso é 2K mais 1 ao quadrado, que é o que a gente queria. Professor, esse aí que o senhor fez, ele é mais forte do que provar de K para K mais 1? Não é mais forte não, mas é o que dá para fazer nesse caso. Porque o problema é que o caso ímpar é muito diferente do caso par nesse caso. Do caso par, você pula direto do N para 2N. Caso ímpar, você tem que ir do N-1 para o N, e aí aparece o 2N, que está lá na frente, mas é par, e aí você usa... Quer dizer, os pares e os ímpares têm um papel muito diferente, então, para esse caso específico, para essa recorrência, é mais eficiente em blocos de 2. Tudo isso é prova por indução justificada pelos mesmos princípios, não é que é mais forte, mas é que essa prova funciona nesse caso. Se fizer de N para N mais 1, você não vai conseguir provar facilmente nesse caso, pelas características do problema. Não é uma questão do método da indução, é uma questão das características do problema. Como tem especificidades do caso par e do caso ímpar, é melhor fazer um caso par e um caso ímpar de cada vez.
Mas é claro que se você prova que a coisa é verdade para m menor ou igual a 2k, se você prova que isso é verdade para todo k, então é verdade para todo m. Todo m é menor ou igual a 2k para algum k. Né? Então, eu provei isso por indução em k. Né? Muito bem. Fazer o 2. De novo, o 2 tem esse negócio da... Não sei se a gente... Dos armários, né? Olhar para casos pequenos também ajuda a entender um pouco o que está acontecendo. Então, se tiver 5 armários, né? Tem 5 armários, eles estão todos fechados, a gente pode marcar com um X os armários fechados. Aí vem o sujeito, os armários 1, 2, 3, 4, 5. Vem o sujeito e abre os armários com números pares. Então aqui vai ficar aberto. Aí vem outro sujeito e muda o estado dos múltiplos de 3. Só tem um múltiplo de 3 aqui que estava fechado, agora fica aberto. Aí... Tá certo isso? Vamos ver. Aí vem outro. E muda o estado dos múltiplos de 4. Ele vai fechar esse. E depois vem outro e muda o estado dos múltiplos de 5. Aqui só tem o 5. Não. Isso aqui é X. E aqui passa a ser aberto. Então, no fim, aqui ficaram abertos o 2, 3, 5, ficaram fechados o 1 e o 4. Né? Vamos supor que você tenha 10 armários. Vamos fazer um. Então, tabela maior. Isso tudo fechado. Aí vem o cara e abre os múltiplos de 2. O cara muda o estado dos múltiplos de 3. É assim, né? Muda o estado dos múltiplos de 4. Aí dos múltiplos de 5. Depois dos múltiplos de 6. Aqui eu mudei. Dois, 3, 4, 5, 6. Não, aqui eu já mudei do 7, né? Múltiplos de 6 eu mudei.
aqui, daqui para cá. Agora eu mudei aqui, que já é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou mudar múltiplo de 8. Agora eu vou mudar múltiplo de 9. Agora eu vou mudar múltiplo de 10, que é o último. A partir do múltiplo de 6, só tem um múltiplo de 6 aí, que é o 6. Só tem um múltiplo de 7, que é o 7. Só um de 8, que é o 8. Só um de 9, que é o 9. Só um de 10, que é o 10. Então, nesses últimos passos, eu só estou mudando um cara de cada vez. Quantos ficaram fechados? Só esses 1, 4 e 9, né? Não é um caso enorme, mas dá para desconfiar alguma coisa também, né? 1, 4 e 9 são exatamente os quadrados perfeitos menores que 10. E 1 e 4 são os quadrados perfeitos menores que 5. A gente poderia, então, pensar que, no fim, vão sempre ficar fechados os quadrados perfeitos. Pode ser um pouco curioso, mas vamos tentar entender o que acontece, né? Então, como é que era a pergunta? Quais ficam abertos? Quais e quantos ficam abertos? Então ficam abertos. Se isso for verdade, ficariam abertos os que não são quadrados, né? Primeiro ele abre, ele não fecha. Ele começa fechado. Começa fechado e abre. Não, mas é isso. Ele abre, então o X deveria ser os abertos. Não, mas tudo bem. O negócio vão ficar abertos os que não são quadrados, não tem problema nenhum. A gente conta, tem que contar com. Não, mas não tem nenhum problema que a resposta seja um não quadrado, né? De qualquer jeito, a gente tem que provar que no fim vão ficar fechados exatamente os quadrados, né? Como é que a gente prova isso? Bom, o que acontece, o que a gente pode tentar ver o que é relevante é quantas vezes cada armário muda de estado, né? E mais do que quantas vezes, é a paridade do número de vezes que ele muda de estado. Se ele abriu, fechou, um número par de vezes, né? Se você quiser, era como se no início de tudo ele tivesse tudo aberto, e aí vem uma primeira pessoa e fecha tudo, fecha todos os múltiplos de 1, né? Todo mundo é múltiplo de 1, então ele fecha tudo, né? Por isso está tudo fechado, né? Como se antes do início, assim, no tempo 0, tivesse tudo aberto, mas aí no tempo 1, vem um cara e fecha todos os múltiplos de 1, quer dizer, fecha todo mundo. Aí naquela primeira linha está todo mundo fechado, né? Aí, no tempo 2, o cara vai e muda o estado dos múltiplos de 2. Ou seja, ele abre os múltiplos de 2. Aí depois vem outro cara e muda o estado dos múltiplos de 3, assim por diante. Então, se você tem um armário com um certo número, quando é que você vai mudar o estado dele? Um armário de número 10, quanto que você mudou? Todo mundo mudou no tempo 1, né? No tempo 0 estava aberto, aí no tempo 1 fechou. Se você quiser, no tempo 1 começa tudo fechado, não importa não. Mas depois do tempo 1, quando que mudou o estado do armário 10? No 2, no 5 e no 10. Né? Quer dizer, em todos os divisores dele. Né? Então, o que é relevante para esse problema, para saber se no fim cada armário ficou aberto ou fechado, é o número de divisores dele. Ou mais precisamente ainda, é a paridade do número de divisores de cada número, né? Do número de cada armário. Se o número de divisores de um armário for par, então no fim ele vai ficar aberto, porque ele, tempo 0 estava aberto, aí fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu.
né? Vai ficar como estava antes de tudo, no tempo zero, em que estava tudo aberto. No tempo 1, 2, 3, 10, no tempo zero estava tudo aberto. Com essa interpretação, porque 1 é um divisor do número, se você quiser fazer isso. 1 é um divisor, no tempo 1 você muda de estado todos os múltiplos de 1, quer dizer, você, no tempo 0 está todo mundo aberto, no tempo 1 você fecha todo mundo. Você muda de estado. Todos os múltiplos de 1, quer dizer, todo mundo. Né? Tá. Então, no tempo 0 a gente convencionou que todos os armários estão abertos. Né? Então, o número de mudanças de estado do armário K a partir do tempo 0, em que convencionamos estarem todos abertos, é igual ao número de divisores de K. Os armários que estarão fechados ao final serão os armários cujos números tenham uma quantidade ímpar de divisores. E se o número de divisores for par, você fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. O número de vezes, no fim, vai ficar aberto. Se for ímpar, você fecha, abre, fecha. Aí vai ficar fechado. E quando é que o número de divisores de um certo inteiro é ímpar? Exatamente quando é um quadrado perfeito. Porque você fatora em primos, né? P1 alfa. Né, os divisores de n, um número desse tem alfa 1 mais 1, vezes alfa 2 mais 1, vezes alfa k mais 1 divisores. Porque um divisor desse número, né, são todos da forma P1 a beta 1, P2 a beta 2, PK a beta K, com 0 menor ou igual a beta J menor ou igual a alfa J, para todo J entre 1 e K. Então, para cada expoente, você tem alfa J mais uma possibilidade para o expoente beta J. Pode ser 0, 1, 2, 3 até alfa J. Contando 0. Então, dá alfa J mais uma possibilidade para o expoente beta J. Você tem alfa 1 mais 1 possibilidades para o beta 1, alfa 2 mais 1 possibilidades para o beta 2, etc. Alfa K mais 1 possibilidades para o beta K, que dá um número total de divisores igual a esse produto. E esse produto só é ímpar se todos os fatores forem ímpares. E todos os fatores só podem ser ímpares se todos os alfa J forem pares.
Alfa j mais 1 é ímpar quando alfa j é par. Né? E isso é ímpar se somente se alfa j é par para todo j, se somente se n é quadrado perfeito. Porque um número é quadrado perfeito se somente se todos os expoentes na fatoração prima dele são pares. Né? Então, isso caracteriza os armários que vão ficar fechados. Então, os armários menores que 2016, que menores ou iguais a 2016 vão ficar fechados, vão ser 1, 4, 9, 16, etc., até parte inteira de raiz de 2016 ao quadrado. Qual que é o último quadrado? 45 ao quadrado é 2025, né? Então é 44 ao quadrado. Quanto é que é 44 ao quadrado? 11 vezes 4 ao quadrado é 121 vezes 16. 1936. Isso. Isso. 1936. Né? Então a gente tem 44 armários fechados e 2016 menos 44, ou seja, 48, como é que é? Menos 44 menos 16 dá 28, né? Então é 2000 menos 28 é 1972. Então sobram 1972 armários abertos. Que são os não quadrados, né? Quer dizer, são os 2, 3, 5, etc. 1935, 1937, até 2016. Tá. Então, esses são os abertos, os fechados são os quadrados, os não quadrados são os abertos. Tá? Muito bem. Então, com isso, resolvemos os dois primeiros problemas. Temos um bom tempo para fazer o terceiro. Vocês querem pensar mais? Vocês estiveram de manhã. Eu botei só 3 problemas para vocês terem tempo de pensar nele de manhã. Mas que se eu der mais muito tempo para vocês pensarem, aí não sobra tempo para a gente fazer. Né? Não vai ficar, né? Mas a gente pode pensar junto. Vocês chegaram a começar a pensar nele? Descobriram alguma coisa? Como é que... Desenho mental dele. Uhum. Não comecei a fazer as contas. Tem algumas contas básicas que a gente vai, mas vamos fazer tentar fazer um desenho geral dele, né? Por mais que desenho. Deixa eu tentar fazer pelo menos um desenho grande, ainda que seja ruim. Tentar fazer o melhor possível. Deixa eu fazer uma coisa auxiliar. Onde é que está a metade? Fazer uma reta só para tentar me ajudar aqui a não errar muito.
Isso aqui é um círculo. Isso aqui vai ser outro círculo. Isso aqui, obviamente, aqui é o meio, né? Porque são dois círculos iguais. Raio meio. Mas você cismou com esse negócio, tanto faz se é aberto ou fechado é aberto. Os dois problemas estão certos. Mas que maravilha, meu filho. Cada vez o desenho pior. Olha lá. Essa é uma visão impressionista aí do círculo. Tá, aí tem esses dois círculos, aí tem um círculo no meio, depois tem mais dois. Tá, o negócio é achar o conjunto dos pontos de tangência aqui embaixo, né? Tem essa coleção de livrinhos da OBM, da coleção de Olimpíadas, que a capa é uma figura parecida com essa, metade dessa figura, com um monte de círculos em tangentes. É tirado desse problema, né? Trouxe um dele. O livro do Crelli, por exemplo. Não sei se eu entendo. Das OBMs. Mas, bom. Vamos lá. Então, volta e meia nessa figura você tem essa situação. Você tem dois círculos tangentes e tangentes à reta, né? A gente certamente vai precisar de um lema que a gente vai usar um monte de vezes. Você tem dois círculos tangentes entre si e tangentes à reta, muitas vezes de raios diferentes. Então, aqui tem o raio Rzinho, aqui tem o raio Rzão, né? Qual que é a distância dos pontos de tangência aqui na reta? Isso é uma pergunta importante. Pois é, isso está na dica. A dica diz que essa distância é 2 raiz de Rzão Rzinho. Como é que a gente prova isso? Pitágoras, né? Porque a distância entre os centros é Rzão mais Rzinho. Tem o ponto de tangência e o centro são colineares aqui, né? Entre os círculos. E se você traçar uma paralela aqui a essa reta, essa reta é perpendicular a esses dois raios, né? Essa reta é tangente, a tangente é perpendicular ao raio, né, que liga o centro aqui ao ponto de tangência, no caso dos dois círculos, os dois ângulos são retos. Então, você traça essa paralela aqui, isso aqui é um retângulo, esse ângulo aqui é reto. Aqui é o que você quer calcular, né, que eu estou dizendo que é 2 raiz de Rzão Rzinho, mas a gente tem que provar. Aqui é x, aqui é Rzão, aqui é Rzinho, então aqui é Rzão menos Rzinho. E aqui é Rzão mais Rzinho. Então, x ao quadrado mais Rzão menos Rzinho ao quadrado é Rzão mais Rzinho ao quadrado, ou seja, x2 mais Rzão ao quadrado menos 2 Rzão Rzinho. Então, x2 é 4 Rzão Rzinho, ou seja, x é 2 raiz Rzão Rzinho. Muito bem, Pitágoras. Isso aí. Esse lema é simples, mas vai ser muito útil. Vai ser muito útil. Como é que a gente calcula? Então, vamos lá. Vamos usar esse lema, vamos complicar mais a figura. Aí a gente pega esse negócio, bota um círculozinho aqui dentro, tangente aos dois e tangente à reta. Tá? Como é que a gente calcula o raio desse círculo? Chamar de y o raio desse círculo. Como é que a gente usa esse lema para calcular, para achar uma fórmula simples? Sugestão é usar esse lema. Se usar esse lema, a gente calcula diretamente o raio desse círculo.
Dica, qual que é essa distância aqui? Não, não precisa construir mais nada, só usar o lema. Vamos ver. 2 ou 3, 3 vezes. Usa o lema um monte de vezes. Eu falei, vai ter que usar o lema um monte de vezes. Né? Vamos só usar esse lema. Provavelmente esse lema é a única coisa que a gente vai usar de geometria. Quanto que dá? Bom, quanto que dá essa distância? 2 raiz de Rzinho é Rzinho. Quanto que dá essa distância? Chama de Y o raio desse círculozinho. Né? Então, essa distância aqui é 2 raiz de Rzinho Y. Quanto que é essa distância aqui? 2 raiz de Rzão Y. Portanto, tem alguma relação entre 2 raiz de Rzinho Y, 2 raiz de Rzão Y e 2 raiz de Rzão Rzinho? Isso mais isso é isso, né? Então, 2 raiz de Rzinho Y mais 2 raiz de Rzão Y é 2 raiz de Rzão Rzinho. Portanto, 1 sobre raiz de Rzão mais 1 sobre raiz de Rzinho é 1 sobre raiz de Y. Isso dá uma fórmula simpática que permite calcular Y em função de Rzão e Rzinho. Então, a gente tem todas as formas que a gente precisa para sair calculando todas as distâncias e raios e tudo que precisa naquela figura. Desses infinitos círculos que tem aí. O que tem que fazer para resolver um problema desse? Pegar essas formas e ir calculando as coisas, calcular primeiro círculo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, olhar para a cara dos resultados, ver o que está acontecendo, tentar fazer uma conjectura. Depois tentar provar a conjectura. Tem que ter alguma iniciativa, tem que botar a mão na massa e ir descobrindo as coisas. Nesse problema, você não pode ficar olhando para a cara do problema. Tem que ficar tentando fazer as coisas. Botar a mão na massa, tentar casos pequenos. Então, esses são problemas que muitas vezes a gente não sabe direito o que fazer, mas você não precisa ficar esperando ter uma ideia brilhante para ver que nem esse do torneio de xadrez, por exemplo. Né? Você tem que aquele que eu fiz na primeira aula, você tem que provar que o número total de jogadores é um quadrado perfeito. Se você ficar pensando para ver de onde vai aparecer o quadrado perfeito, você não vai resolver o problema nunca. Você tem que botar a mão na massa e começar a descobrir coisas sobre o problema, o negócio na soma dos pontos, aí no fim aparece o quadrado perfeito lá, depois de você trabalhar sobre o problema. Mas aqui também você vai descobrindo coisas, vai fazer uma conjectura, depois de trabalhar bastante, você vai conseguir entender o que acontece e provar que a sua conjectura está certa, mas precisa meter a mão na massa, não tem... as coisas não vão se autorresolver por inspiração divina, tem que trabalhar. Vamos lá. Então vamos lá, vamos calcular as coisas. Qual que é o raio desse círculo aqui, por exemplo? O raio desse círculo aqui é meio, né? Por hipótese, problema. Não, começa com 2 círculos de raio meio, um tangente no 0, outro tangente no 1. Qual que é o raio desse círculo aqui, tangente no meio? Quanto que dá? Esse aqui, ó.
Não, isso é a raiz quadrada. Olha bem. 1/8. Né? Porque se você chama de y esse raio, essa fórmula está dizendo que 1 sobre raiz de y é 1 sobre raiz desse raio mais 1 sobre raiz desse raio. É 1 sobre raiz de meio mais 1 sobre raiz de meio. Ou seja, é 2 raiz de 2. Daí segue raiz de y é 1 sobre 2 raiz de 2. E, portanto, y é 1/8. Para esse cara aqui. Então, aqui é 1/8. Muito bem. Qual que é esse raio aqui agora? Desse círculo aqui. Isso é uma conta local. Tem 500 milhões de coisas que eu vou chamar de y. Não vou ficar chamando de y1, y2. Vocês querem que chame de y? Vou chamar de, tá bom, y1. y2 aqui. Vamos lá. Como é que eu calculo y2? Bom, vocês vão concordar que aqui é y2 também, não é por simetria. Né? Hã? 1 sobre 18, muito bem. Né? Porque 1 sobre raiz de y2 é 1 sobre raiz de meio mais 1 sobre raiz de 1/8. Que é raiz de 2 mais 2 raiz de 2. É 3 raiz de 2. Portanto, raiz de y2 é 1 sobre 3 raiz de 2. Então, y2 é 1 sobre 9 vezes 2, 18. Então, quem é esse ponto? Chamamos o primeiro ponto de tangência não trivial. Esse ponto é igual a essa distância ao zero aqui. Qual é essa distância? A gente pode usar a primeira fórmula agora. Esse ponto de x1, esse ponto de x2, talvez. Ou de T1, né? T1 é bom. É uma coordenada. X, em geral, estou usando para uma distância. Quanto que é T1? Um terço. Por quê? Porque T1 é igual a essa distância. E essa distância, por essa fórmula, é 2 raiz desse raio vezes esse raio. Raiz de meio vezes 1 sobre 18. Portanto, 2 vezes 18 é 36. Raiz de 36 é 6, é 2/6 isso, ou seja, é 1/3. Então, essa distância aqui é 1/3. E o T2, essa distância aqui também é 1/3 por simetria, é 1 menos 1/3, é 2/3. Qual ponto vocês querem calcular agora? Esse ou esse? Da esquerda ou da direita? Da direita? Esse aqui.
Vamos lá. Vou chamar de T3 só para chamar de T3, T4. Calcular o T3. Bom, primeiro vamos calcular o Y3, que é o raio desse círculo. Como é que calcula o Y3? Vamos lá, calcula aí, diz quanto é que dá. De novo, a dica é que as duas informações são relevantes. Ponto de tangência e o raio do círculo associado. Ponto de tangência e o raio. Negócio e tentar entender o que tem a ver o ponto de tangência com o raio. Né? Não é isso que está escrito na dica? Vamos lá. Então, vamos guardando essas informações e depois tentar fazer uma conjectura. Entender o que está acontecendo. E aí, quanto que dá, né? Gente, tem uma fórmula, é só substituir na fórmula calcular, né? Não tem grande... Que relação? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, ver como é que o raio, que relação que o raio tem com o ponto de tangência, como é que se... Mas é melhor calcular um pouquinho mais para ter uma ideia mais precisa. Vamos... A gente a gente tem que meter a mão na massa, tem que fazer mais conta, tem que ter mais exemplo. Vamos lá, vamos calcular mais círculos, uns 5 ou 6. Vamos lá, como é que calcula o raio? Quanto é que é Y3? Não dá para adivinhar em 5 minutos o que vai acontecer. Tem que calcular um monte de coisa para ir entendendo devagar o que está acontecendo. Porque tem muita coisa acontecendo nesse problema. Por isso que eu só propus 3 problemas hoje, que esse problema realmente é trabalhoso, né? Mas tem muita matemática interessante por trás dele. Né? Não tem muita graça eu dizer a resposta, falar enunciado, demonstração, explicar, acabou. E descobrindo como é que a gente chega nas coisas. Vamos ver. A gente vai precisar fazer conjecturas e tentar relacionar com outros assuntos, mas para isso a gente precisa ter mais material na mão, precisa ter mais ciência experimental. Então, tem que usar essas fórmulas mais vezes para ter mais pontos, mais raios, mais pontos de tangência, para ter uma base mais concreta para entender como é. Não, porque a gente vai precisar entender não só como é que o raio depende do ponto, mas quando você tem dois pontos, tem um ponto, tem o seu círculo, tem outro ponto, tem outro círculo. Quando que esses círculos são tangentes e quando que não são?
E quando eles são tangentes, qual vai ser o ponto lá no meio que vai corresponder ao círculozinho que é tangente aos dois, tangente à reta? Todas essas perguntas são importantes. Para dar chutes minimamente confiáveis sobre o que vai acontecer, você tem que ter uma boa quantidade de exemplos na mão. Então tem que fazer bastante conta, tem que ter uns 10 exemplos, senão a gente não vai conseguir chutar certo, não vai conseguir adivinhar o que está acontecendo, não vai conseguir fazer a conjectura correta que vai ser demonstrada depois. Uma vez que você entende bem tudo o que está acontecendo, fazer demonstração formal por indução, não sei o quê, é uma etapa importante e tal, mas é só a parte final do trabalho, né? E dependendo da dificuldade de realmente entender o que está acontecendo, às vezes é até uma parte relativamente burocrática fazer uma prova precisa do negócio. Mas às vezes não, às vezes fazer uma prova precisa é a parte mais sutil, mais nova. Mas nesse caso, o que dá realmente trabalho é realmente entender o que está acontecendo, fazer uma conjectura precisa que descreva completamente a situação. Que não é só a resposta, mas como que esses pontos vão sendo construídos. Aliás, vocês têm conjectura para a resposta final já, não? Não, tá bom. Então vamos lá, vamos parar de especular e vamos fazer conta. Quanto é que é Y3? Eu não entendo por que vocês estão demorando tanto mais para calcular o Y3 que o Y2, a conta é igualzinha. Ou vocês estão querendo fazer outra coisa, estão tentando... Realmente, a gente não está calculando. Pois é, mas vocês... Eu estou achando que vocês não estão querendo jogar na fórmula porque vocês acham um trabalho burocrático, já estão querendo fazer outra coisa para ter alguma ideia esperta de como é que resolve o problema de outro jeito, sei lá. Né? Sim. Tem que fazer. Vou fazer isso algumas vezes para...
para ter uma massa crítica de exemplos para a gente começar. Esses matemáticos muito... Hã? O meu deu 1 sobre raiz de 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Não. Não, isso não dá isso não. É 1 sobre a raiz de 1 oitavo, mais 1 sobre a raiz de 1 18, mais 1 sobre a raiz de y. Não tem, só tem um mais para... 1 sobre raiz de... Pois é, quanto é que é 1 sobre raiz de 1 oitavo mais 1 sobre raiz de 1 sobre 18? Dá 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Não, dá 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Dá 1 sobre 50. 2 raiz de 2. Isso. 5 raiz de 2. Não, dá 1 sobre 50. Que isso é 1 sobre raiz de y. 1 sobre raiz de... 1 sobre raiz de y3 é 1 sobre raiz de 1 oitavo mais 1 sobre raiz de 1 sobre 18. É raiz de 8 mais raiz de 18, ou seja, é 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, é 5 raiz de 2. Portanto, y3 é... O raiz de y3 é 1 sobre 5 raiz de 2. Y3 é 1 sobre 50. E, tá bom, e quanto que é T3? T3 é T1 mais... Qual que é a distância entre T1 e T3? Só jogar na fórmula de novo. Qual que você está perguntando? A distância entre T1 e T3, quer dizer, eu quero calcular o T3, quer dizer, o ponto de tangência daquele círculo lá. O quê? O que é N? Apareceu um quadrado na história. Agora, o que vai ser esse quadrado? O primeiro raio é meio, da maior circunferência. A segunda maior circunferência é 1 oitavo. A terceira maior é 1 sobre 18. Da quarta maior, que eu fiz aqui, é 1 sobre 32. Da quinta maior, 1 sobre 3. Sim, mas quem é N? Aí que tá. O negócio como é que ela... A maior circunferência é 1. A maior que é o raio meio. É 1. Seria a primeira circunferência. Ela é tangente aonde? Tangente no ponto 0. Tangente no ponto 0. E tangente é a maior circunferência mesmo. Por exemplo, essa é 1. Mas os pontos de tangência são 0 e 1, né? Tem duas. Sim, então, estou olhando só para a esquerda. Mas olha para todas. Olha, tá. A outra que tem raio 1 oitavo é tangente no meio. As que tem raio 1 sobre 18 são tangentes no 1 terço e no 2 terços. Então, aí essa daí eu estava percebendo que estava seguindo essa sequência. Que estava seguindo. Meio, Aqui tem raio 1 sobre 32, é tangente aonde? Dá 1 sobre raiz de 1 sobre 128? Não. O que diz a fórmula? Qual que é a distância? Como é que calcula a distância entre T1 e T3? É o raio do T1 e o raio do T3. E aí? O raio do T1 é 1 sobre 18. Mas qual fórmula você está usando? A 1 sobre raiz de razão. Não é essa que você tem que usar. Você tem que usar a primeira fórmula que eu provei. Que é a que dá a distância entre dois pontos de tangência. A distância. Você não quer calcular um raio, você quer calcular a distância entre dois pontos de tangência na reta. É o 2 raiz de Rzão Rzinho. Então é T1 mais 2 raiz de 1 sobre 18
vezes 1 sobre 50, que dá 1 sobre 900, que dá 1 sobre 30. Isso aqui é T1 mais 2 sobre 30, mais 1 sobre 15. Ou seja, é 1/3 mais 1 sobre 15. Isso é 2/5. Olha lá, no 2/5 deu 1 sobre 50. T4 naturalmente é 1 menos 2/5, que é 3/5. Hã? Tá, então ele fez a conta análoga aqui, deu o negócio que eu vou chamar de T5. T5 é 1/4. E o raio aqui, que é Y4, digamos, Y4 é 1 sobre 32. Não é porque 1 sobre raiz de Y4 é 1 sobre raiz de meio mais 1 sobre raiz de 1 sobre 18. Vai ser raiz de 2 mais raiz de 18. Quer dizer, raiz de 2 mais 3 raiz de 2. 4 raiz de 2. Quadrado de 4 raiz de 2 é 2 vezes 16, 32. Então aqui é 1 sobre 32. O raio, né? E essa distância é 2 raiz de meio vezes 1 sobre 32, 2 sobre raiz de 64, 2/8 é 1/4. Tá certo. E qual que é a relação? Você tem razão. Tem 1 sobre... O raio é sempre da forma 1 sobre 2n ao quadrado para algum n na tomada. Quem é n? O que o n tem a ver com ponto de tangência? Deixa eu escrever. Então, você tem os primeiros círculos. Eu vou escrever assim, ó, ponto de tangência, raio. Então, eu vou denotar cada círculo desse jeito, ponto de tangência e o raio. Quais são os círculos que a gente já conhece? Olha para cá, olha para cá. Eu vou escrever os círculos que a gente já conhece. Ponto de tangência, raio. Primeiro círculo que a gente conhece, o ponto de tangência é o 0 e o raio é meio. O outro círculo lá, o ponto de tangência é 1 e o raio é meio. Aqui no meio tem um círculo, o ponto de tangência é meio e o raio é 1/8. Depois tem um círculo aqui, que o ponto de tangência... Deixa eu escrever mais para lá. Aí tem um círculo aqui que o ponto de tangência é 2/3 e o raio é 1 sobre 18. Aqui tem um que o ponto de tangência é 1/3, o raio é 1 sobre 18. Você achou um que o ponto de tangência é 1/4, o raio é 1 sobre 32. A gente achou lá um que o ponto de tangência é 2/5, o raio é 1 sobre 50. Aqui tem um que o ponto de tangência é 3/5, o raio é 1 sobre 50. Depois tem que o ponto de tangência é 3/4, o raio é 1 sobre 32, por simetria, né? E qual que é a relação entre o raio e o ponto de tangência? O raio é 1 sobre 2n2, onde n é quem? Ah, muito bem. O n, em todos esses casos, é o denominador do ponto de tangência, quando você escreve na forma simplificada. E os pontos de tangência são sempre o quê? São números o quê? Não, mas para começar, eles são números o quê? Racionais todos. Não tem nenhum com raiz de 2, nem com π, nem com coisa, não. São todos racionais. Então, a conjectura razoável, os pontos de tangência vão ser racionais a vida inteira, né? E apareceram racionais no denominador 2, 3, 4, 5. Então, não parece ter muita restrição sobre que racionais que vão aparecer. E, de fato, vão aparecer todos os racionais do intervalo 0, 1. Os pontos de tangência vão ser todos os racionais do intervalo 0, 1. E o círculo que vai ser tangente em P sobre Q vai ter raio 1 sobre 2Q2. Então,
Mas falta uma coisa importante. Quando que dois círculos são tangentes? Quer dizer, quando que dois racionais são vizinhos entre eles? Quando é que... Olha para a diferença de dois racionais vizinhos aí nessa lista aqui. Será que tem alguma coisa comum se você diminuir dois desses racionais? Quanto é que é 1/3 menos 1/4? 1/12. Quanto é que é 2/5 menos 1/3? 1/15. Quanto é que é meio menos 2/5? 1/10. Quanto é que é 3/5 menos meio? 1/10. Ah. Só que o numerador é sempre 1. Então vamos lá. De fato, eles são tangentes entre si, se somente se, isso menos isso, ou seja, QR menos PS, o numerador da diferença é 1. QR menos PS é 1. Que é equivalente a dizer que a diferença é 1 sobre... Quer dizer, R sobre S menos P sobre Q é 1 sobre QS, né? Eu escrevo S assim, unificar. Tá bom. E se eles são tangentes? Onde vai estar? Aí, se os círculos são tangentes, eu boto um círculozinho tangente aos dois, tangente à reta. Onde vai estar esse novo ponto de tangência lá no meio? Será que dá para fazer uma conjectura para isso? Por exemplo, tem o meio e 1/3. Onde que estava o ponto de tangência entre os dois? Não, que média geométrica? A gente calculou, olha, entre o meio e o 1/3. O meio está aqui. 1/3 está aqui. Quem que é o T3? A gente calculou o T3. Quanto deu o T3? 2/5. O que o 2/5 tem a ver com meio e com 1/3? Que operação você pode fazer com meio e com 1/3 para dar 2/5? Isso eu vou botar na seguinte frase. Nesse caso, o círculo tangente a ambos é
o círculo entre os dois. Mas aqui eu acho que a gente pode até calcular, né? Não. Média harmônica é 1 sobre 1 terço, mais 1 sobre 1 quinto. Como é que é? A média harmônica é a metade da média aritmética dos inversos. É o inverso, isso, é o inverso da média. A média de meio e 1 terço, né? Deu a média harmônica. Pera, deixa eu ver se faz sentido isso. P sobre Q e R sobre S. Mas infelizmente, bom, deixa eu tentar ver outro exemplo para ver se faz sentido. Não, porque a média harmônica... Não, porque a média harmônica entre 0 e qualquer coisa é 0, né? Então é falso. Porque o cara entre 0 e meio, por exemplo, vai estar em 1 terço. E a média harmônica entre 0 e meio é 0. Então não dá. Deu certo por acaso. Mas tem uma operação mais simples que você pode fazer com meio e 1 terço. E dá 2 quintos, que é somar errado. Você soma o numerador e soma o denominador. É o sonho dos alunos. Exato. Mas dá certo. Se você somar errado o 0 sobre 1 e 1 sobre 1, vai dar 0 mais 1 sobre 1 mais 1, que é meio, que é esse ponto de tangência. Se você somar errado o 0 com meio, vai dar 0 mais 1 sobre 1 mais 2, que é 1 terço, que é esse. Se somar errado 0 sobre 1, 1 sobre 3, vai dar 1 sobre 4, que é esse. E vai dar certo sempre. Mas, de fato, né, se tudo isso for verdade, a gente pode até provar. Isso aqui, na verdade, se todas essas conjecturas aqui estiverem certas, eu acho que a gente pode até concluir isso que eu estou falando. Vamos ver. Se tudo isso for verdade... Vamos ver onde é que vai estar o ponto de tangência lá no meio. Você tem um círculo tangente no P sobre Q com um raio Vocês querem chamar como isso? É a soma idílica dos racionais? A soma dos sonhos dos alunos? Soma o numerador, soma o denominador? Então, a gente... Como é que é a situação? Suponha que a gente tenha razão, que você tem aqui o círculo aqui no P sobre Q e no R sobre S. Eles são tangentes e acontece o que a gente está dizendo, quer dizer, o QR menos PS igual a 1. O círculo aqui tem raio 1 sobre 2Q2 e aqui tem raio 1 sobre 2S2. Qual que é o raio do círculo aqui no meio, tangente aos dois, tangente à reta? Vai ser Y. E o Y é tal que 1 sobre raiz de Y é 1 sobre raiz de 1 sobre 2Q2 mais 1 sobre raiz de 1 sobre 2S2. Isso é Q raiz de 2 mais S raiz de 2, é Q mais S raiz de 2, e, portanto, Y é 1 sobre 2Q mais S ao quadrado. A distância, chama de T esse ponto, né? T menos P sobre Q, que é a distância desses pontos, é 2 raiz de 1 sobre 2Q2, que é o raio desse círculo, vezes Y, que é isso aqui, 1 sobre 2Q mais S2, que é o raio do círculozinho do meio. Isso é
o 2 vai sair para fora da raiz e vai cortar com esse 2. 1 sobre Q, que é mais S. Ou seja, o T é P sobre Q mais 1 sobre Q, que é mais S. Se a gente igualar os denominadores, vai ser P, que é mais S, mais 1 sobre Q, que é mais S. Né? Só que PS mais 1 é QR. Então, isso aqui é PQ mais QR sobre Q, que é mais S. Ou seja, isso vai cortar o Q com Q, vai ficar P mais R sobre Q mais S. Isso é a soma idílica dos caras. Ó. Eu somei os numeradores e somei os denominadores. Então, o círculo, se tudo isso estiver certo, o círculo, o próximo ponto de tangência lá no meio vai ser T igual a P mais R sobre Q mais S. E o próximo raio vai estar certo, vai ser 1 sobre 2 Q mais S ao quadrado. E o numerador aqui é Q mais S. Mas vocês vejam, no ponto, então deixa eu escrever a conclusão, no ponto P mais R sobre Q mais S. Uma vez que a gente faça as conjecturas certas, e essas conjecturas estão certas, não vai ser difícil provar. Na verdade, a gente vai ter um trabalhinho final para provar que, de fato, os pontos tangentes vão ser todos os racionais, mas que vão ser sempre racionais, vão satisfazer tudo isso. A gente vai provar rapidamente. Porque tudo isso começou certo, a gente já verificou os primeiros casos e está dando tudo certo. Né? O que a gente precisa não é como é que a gente prova um negócio surpreendente, a gente tem que botar mais círculos e ver se isso continua sendo verdade. Né? Então, para esse novo círculo vai ser tangente a esses dois, né? Esses dois círculos anteriores. Bom, e é os círculos que vierem depois. Os círculos que vierem depois a gente vai olhar depois. Mas ele é tangente a exatamente esses dois círculos que vêm antes. E a gente quer ver justamente que essa condição do numerador da diferença ser 1 continua sendo preservada. Mas veja, o ponto de tangência novo, né, desse novo círculo, a gente acabou de calcular, é P mais R sobre Q mais S. Vamos ver essas diferenças. P mais R sobre Q mais S menos P sobre Q é Q, P mais R menos P, Q mais S sobre Q mais S. Olha, vai cortar o PQ com o PQ, vai ficar QR menos PS sobre Q mais S, esse é 1 sobre Q mais S. E R sobre S menos P mais R sobre Q mais S, isso é R Q mais S menos S P mais R, vai cortar um RS com um RS aqui, vai ficar QR menos PS de novo, sobre S Q mais S. Então, de novo, para o novo círculo em relação aos pais dele, né, aos círculos anteriores, continua sendo verdade essa condição de que para os círculos tangentes a diferença dos numeradores é 1. Né? Como é que... Então,
a gente como é que é a condição? Como é que a gente vê que dois círculos são tangentes, né? Na verdade, se a gente sabe, né, e a gente verificou, né, que o raio desse círculo, na verdade, para esse novo círculo, a gente verificou tudo que a gente queria. A gente calculou o ponto de tangência dele, viu que é racional, viu que esse racional satisfaz essa condição de que o numerador da diferença dele para os racionais que correspondem a círculos anteriores tangentes a ele, o numerador da diferença é 1, né? A gente viu que o raio desse círculo é 1 sobre, né? Metade do inverso do quadrado do denominador dele, é 1 sobre 2 Q mais S ao quadrado. Então ele satisfaz todas essas afirmações. Não é como o único jeito de você criar pontos de tangências novas é colocar um círculo no meio, tangente a dois círculos que já tinham antes, que eram tangentes e tangentes à reta. Isso prova por indução que todos os pontos de tangência são racionais e que sempre que você tem dois círculos tangentes, o numerador da diferença dos racionais, que são pontos de tangência, vai ser 1. Né? Afirmação de si, somente se, que essa condição da diferença é 1 é equivalente ao círculo serem tangentes. Vamos verificar isso também. Mas a gente sabe também que o círculo tangente no racional P sobre Q tem raio 1 sobre 2, que é 2, que a gente também provou por indução. Né? Como é que a gente vê que dois círculos são tangentes se a distância entre os centros é igual à soma dos raios? Né? Como é que a gente calcula a distância entre os centros? A gente pode usar o teorema de Pitágoras, ou a fórmula da distância de dois pontos no plano, tanto faz. Qual que é a distância entre os centros? Se você tem um círculo tangente, você pega P sobre Q e R sobre S, com círculos tangentes de raios 1 sobre 2 Q2 e 1 sobre 2 S2. Mas suponha que eu não sei ainda se o raio se o numerador da diferença é 1. Eu quero ver o que tem que acontecer para esses círculos serem tangentes entre si, né? Então vamos ver. O que é a distância entre os centros? A distância entre os centros desses círculos é P sobre Q, digamos, um P sobre Q é menor que R sobre S, né? E não tem perda de generalidade. R sobre S menos P sobre Q ao quadrado, mais 1 sobre 2 Q2, menos 1 sobre 2 S2, ao quadrado, a raiz quadrada disso, né? Que é igual a soma dos raios. Para os círculos serem tangentes, a distância entre os centros tem que ser igual à soma dos raios. Então, isso é igual a 1 sobre 2 Q2 mais 1 sobre 2 S2. Se somente se, aí a gente pode elevar ao quadrado dos dois lados. R sobre S menos P sobre Q ao quadrado é igual a 1 sobre 2 Q2 mais 1 sobre 2 S2 ao quadrado, menos 1 sobre 2 Q2 menos 1 sobre 2 S2 ao quadrado, que é menos 2 sobre isso vezes isso, vai ser... Bom, isso vai ser 1 sobre Q2 S2. Que vai cortar isso ao quadrado mais isso ao quadrado, né? Isso ao quadrado mais isso ao quadrado, vai ficar 2 vezes isso, menos 2, vai ser 4 vezes isso vezes isso. Vai cortar o 4 com 2, vai ficar 1 sobre Q2 S2. Vocês concordam? Como R sobre S eu estou supondo que é maior que P sobre Q, isso é equivalente a dizer que R sobre S menos P sobre Q
é 1 sobre QS. É equivalente a dizer que o numerador da diferença é 1. Então, isso prova a equivalência daquela condição e provamos tudo que a gente falou por indução. Provar tudo isso por indução, basta ver que, supondo que vale para todos os círculos até então, em particular para esses dois círculos grandes, tudo isso continua valendo para aquele círculozinho menor que é criado entre os dois, tangente aos dois, tangente à reta. Não? Isso aí. Vale para o próximo, vale para o próximo, vale para todos os novos círculos que são criados, essa é a verdade sempre. Então, todos os pontos de tangência são racionais e vale tudo isso que está escrito aí. Exceto a primeira coisa. Por que o conjunto dos pontos de tangência, o que a gente provou até agora, o conjunto dos pontos de tangência está contido nos racionais da interseção 0,1. Por que dão todos os racionais? Por que todos os racionais são construídos em algum momento nesse processo? Não, infinito sim, mas tem vários, os racionais contêm vários conjuntos infinitos. Tem vários conjuntos infinitos de racionais contidos nos racionais que não são todos. Tem todos os racionais que os denominadores são potências de 2, por exemplo. Isso é um conjunto infinito de racionais. Né? Tem 1/2, 1/4, 3/4, 1/8, 3/8, 7/8, 5/8. Isso é um conjunto denso e infinito de racionais no 0,1, mas não são todos. Claro que aqui tem outros, tem 1/3 e tal, mas podia não ter, sei lá, os 5/11. Por que tem os 5/11? Você tem que provar que todo racional é criado em algum momento, não é completamente óbvio. Né? Mas tem. E para isso a gente usa um pouquinho de aritmética. A gente prova por indução em que nós vamos provar por indução em que todos os racionais P sobre Q com 0 menor que P menor que Q, MDC de PQ igual a 1, são pontos de tangência. São criados como pontos de tangência em algum momento. Né? Então, sei lá, para Q igual a 2 é verdade, por exemplo. Para Q igual a 1 é verdade por vacuidade, não tem ninguém entre 0 e 1, mas os racionais com denominador 1 aparecem naturalmente. Deixa eu botar 0 menor ou igual. Tanto faz. Menor ou igual. Tem a condição do MDC de qualquer jeito. Então, com 1 tem 2, tem 0 sobre 1 e 1 sobre 1. Com 2 só tem 1, com 3 tem 2, com 4 tem 2. Então, bom, isso é verdade. Com 1, 2, 3, a gente checou diretamente, a gente criou 1/3, 2/3, meio, etc. Muito bem. Então, quem que são os racionais novos que a gente cria? Eles são da forma P mais R sobre Q mais S. Né? Então, a gente tem um racional P sobre Q, né? A gente vai vamos provar isso por indução, vamos usar o segundo princípio da indução, né, que em geral ajuda mais. Então, tem um P sobre Q. Eu gostaria de escrever esse P sobre Q como P1 mais P2 sobre Q1 mais Q2, de maneira que, né, com P1 e P2 positivos, né, de maneira que o P1 sobre Q1 e o P2 sobre Q2 sejam vizinhos, quer dizer, satisfaçam aquela condição do P2Q1 menos P1Q2 igual a 1. Porque nesse caso, eu vou saber que o P1 sobre Q1 vai ser criado antes, o P2 sobre Q2 vai ser criado antes, e aí o cara que eu vou criar no meio vai ser o P1 mais P2 sobre Q1 mais Q2, que é o P sobre Q. Então, eu vou tentar escrever ele como a soma idílica aí
de dois racionais menores, né, com denominadores menores. Né? Então, o negócio é conseguir esses caras. Bom, então quem vai ser o Q2 vai ser Q menos Q1, o P2 vai ser P menos P1. Então, a gente pode escrever essa equação de Diofantina assim, né, como P menos P1 vezes Q1 menos P1. Quem que é o Q2? O Q2 vai ser Q menos Q1. Eu quero que isso seja 1. Mas, olha, vai cortar um menos P1 Q1 com menos P1 Q1 aqui. Isso aqui é equivalente a PQ1 menos P1Q igual a 1. Ó, a gente conhece esse tipo de equação de Diofantina. Isso aqui é uma combinação linear de P e Q que dê 1, com coeficientes inteiros. A gente consegue uma combinação linear de P e Q que dá 1 com coeficientes inteiros. Porque P e Q são primos entre si. Então, se você dá... deixa eu apagar, deixar a figura aqui. Embaixo. Se você dá, então, um racional P sobre Q, P' com Q, né? Né, como o MDC de PQ é 1, então, existem x e y inteiros, tais que Px mais Qy é 1, porque eles são primos entre si. Mas você tem um racional no intervalo 0, 1. 0 é menor que P menor que Q. Você está no intervalo 0, 1, eles são primos entre si. O Q é maior que 1, então você está estritamente no intervalo 0, 1. Né? 0 menor que P menor que Q. E como é que é a solução geral dessa equação? Né? Se você tem uma solução dessa, você pode somar, né, P x mais KQ mais Q x menos KP vai continuar dando 1, né? Porque você está somando KPQ aqui e está diminuindo KPQ lá. Né? Isso continua, aqui Y, perdão. Né? Continua dando Px mais QY, que é 1. Tá, então isso dá uma família geral de soluções, isso aqui vale para todo K inteiro, né? E você pode certamente escolher um K inteiro de maneira de modo que zero é menor ou igual a x mais KQ. Deixa eu chamar esse cara de x0 menor que Q. Você sempre pode pegar o cara e somar ou diminuir um múltiplo de Q, obter um número entre 0 e Q menos 1. Né? E aí o cara correspondente você chama de y0. Y0 vai ser o y menos KP. Então você tem essa solução, px0 mais QY0 é igual a 1. Eu gostaria de ter Px menos QY, né? Então, deixa eu chamar de Y0 é KP menos Y, né? Perdão. Y0 vai ser menos isso, vai ser KP menos Y. Então, Px0 menos QY0 é igual a 1. Mas eu sei que o x0 está entre 0 e Q. Então, por outro lado, o x0 não pode ser 0, né? Se o x0 fosse 0, você teria menos que y0 igual a 1, absurdo, né? Porque 1 não é múltiplo de Q. Portanto, o 0 é menor que x0 menor que Q. E o QY0
é px0 menos 1. Portanto, o y0 é maior ou igual a zero. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero. E é certamente, o x0 é menor que q, isso é certamente menor que pq. Né? Então, QY0 é menor que PQ, o Y0 é menor que P. Tá. Então, essa solução, por que essa solução é boa? Porque ela é uma solução com né, é uma solução com o x0 estritamente entre 0 e q, o y0 está entre 0 e p. Isso, então o x0, então como é que é o negócio? Px0 menos QY0 igual a 1, né? Como eu falei, 0 menor que Q. A nossa o nosso candidato a primeiro racional é y0 sobre x0, né? É o y0 sobre x0 e o p menos y0 sobre q menos x0. Então, a ideia é que o p sobre q está entre esses dois racionais. A ideia é que o numerador da diferença desses dois racionais é 1. Deixa eu tentar entender por que que o x0 é maior que o... Então, o y0... Quem que é o y0? O y0 eu posso escrever como px0 menos 1 sobre q. Ele é menor que px0 sobre q. Como p é menor que q, né, isso aqui é menor que x0. Né? O x0 é positivo. Né? X0 é positivo, então isso aqui é menor que x0. Então, de fato, isso aqui é um racional entre 0 e 1. Né? E como a gente satisfaz aquela equação, se a gente faz esse tipo de média, né, isso mais isso sobre isso mais isso dá P sobre Q. O P sobre Q está entre esses dois racionais. Então, a ideia é que esses dois racionais têm denominadores estritamente menores que Q, né? Quer dizer, o x0 e o Q menos x0 são menores que Q. Deixa eu ver, por que que o P menos y0 é menor que... Então, deixa eu só verificar uma coisa importante. Será que esse aqui também é menor que 1? Será que o P menos y0 é menor que Q menos x0? Quem que é esse cara? Esse cara é P menos px0 menos 1 sobre Q. Bom, isso aqui é Q menos x0. Isso aqui, se a gente igualar, fica pq menos px0 mais 1 sobre Q.
que Q2. Então, o que a gente precisa? Isso aqui é equivalente a dizer que PQ menos PX0 mais 1 é menor que Q2 menos QX0, ou seja, que Q menos PX0 mais 1 é menor que Q2 menos PQ, quer dizer, que Q que multiplica Q menos P. É verdade, sim, porque o X0... O X0 é no máximo Q menos 1. Logo, Q menos P. Bom, basta menor ou igual, né? Mas... né? Logo, Q menos P X0 é menor ou igual a Q menos P Q menos 1, que é Q menos P menos Q menos P, e como P é menor que Q estritamente, né? 0 menor que P menor que Q, isso aqui é menor ou igual a Q menos P menos 1. Então, se você pegar o Q menos PX0 mais 1 vai dar menor ou igual a Q menos P, que é o que tem do outro lado. Então, é verdade esse negócio, quer dizer, esses dois racionais são racionais no intervalo 0, 1, eles têm denominadores menores que Q, eles estão no intervalo 0, 1 e, portanto, Y0 sobre X0 e P menos Y0 sobre Q menos X0 são criados antes de P sobre Q, né? Por hipótese de indução. Todos os racionais com denominadores menores que Q, por hipótese, já foram criados. Bom, e eu forcei que eles satisfizessem essa equação justamente para garantir que eles são vizinhos, né, no sentido da conjectura. Então, os círculos que são tangentes nesses racionais vão ser tangentes entre si. Porque o numerador da diferença, né, se você fizer o numerador da diferença deles, P menos Y0, X0 menos Y0, Q menos X0, isso vai dar PX0 menos QY0. Quanto que era PX0 menos QY0? PX0 menos QY0 dá 1. Então, os círculos tangentes em Y0 sobre X0 e P menos Y0 sobre Q menos X0 são tangentes entre si. O círculo que será criado no meio, que é criado entre os dois, é tangente em que ponto? Em Y0 mais P menos Y0, né? Soma idílica sobre X0 mais Q menos X0, que é exatamente P sobre Q. E, portanto, por indução, todos os racionais são criados em algum momento. Tá? Então, isso termina a prova de que não só todos os pontos são racionais, mas todos os racionais são criados. Tá bom? Então, dá um... Não é completamente trivial, tem que fazer um trabalhinho para